A paz do Senhor, meus amados irmãos, somos gratos a Deus. Estamos mais uma vez reunidos no Devocional do Lar. Vamos ler hoje Evangelho segundo São Marcos, capítulo número 10, versículo de número 48, versículo de número 49, que nos diz assim: E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Glória ao Senhor Jesus Cristo. O cego que estava lá em Jericó, quando ouviu falar que era Jesus que passava diante dele, ele começou a clamar. E o seu clamor era desta maneira: Jesus, filho de Davi, ou filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz lá em Lamentações de Jeremias que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. A misericórdia fala de compaixão pela miséria causada a uma pessoa. Aqui estava um homem que infelizmente era cego, mendigava, vivia neste estado bem deplorável, mas Jesus ia passando, e Jesus é misericordioso, e ele clamou: tem misericórdia de mim. E como a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, ela alcança a todos, elas são novas a cada manhã, ou seja, sempre Jesus está agindo com atos de misericórdia. Jesus disse que eu chamasse, e quando o homem chegou, disse: o que você quer que eu faça? Eu quero ver. Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Quando nós lemos também em Mateus capítulo 15, nós vemos uma mulher uma mulher cananeia, que também estava no estado, a sua filha, ela mesmo disse, clamando a Jesus, ela disse assim, versículo 22, eis que uma mulher cananeia, que saída daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que ela estava pedindo misericórdia? Pelo estado que ela encontrava-se a sua filha. Porque ela mesma disse: porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Então a misericórdia é a compaixão pela miséria de alguém. E essa moça estava endemoniada. E a própria mãe disse que ela estava miseravelmente, o estado dela era bem difícil mesmo, mas ela clamou por misericórdia ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E como as misericórdias do Senhor não têm fim, a Bíblia diz que Jesus disse a ela, está no versículo 28, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou curada. Então as misericórdias do Senhor nos alcançam. Esta misericórdia nos alcançou, irmãos, de uma maneira maravilhosa. Está lá em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, diz assim: Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. Estávamos miseravelmente mortos nos pecados, em que noutro tempo, veja nosso estado miserável, andássemos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, diz o versículo 4, que é riquíssimo em misericórdia, é abundante a sua misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça nós somos salvos. Então ele concedeu a graça de nós sermos salvos pelo seu Filho Jesus Cristo. Essa dádiva maravilhosa, através da sua misericórdia, a sua compaixão que viu nosso estado de miséria, aleluia, distanciado de Deus, mas ele providenciou a salvação para nós. Então, glorifiquemos ao Senhor Jesus Cristo, porque as suas misericórdias não têm fim, e ela nos alcança, aleluia, alcançou com relação à nossa salvação, e em todas as áreas da nossa vida que nós estivermos necessitando, as misericórdias do Senhor estarão estendidas sobre as nossas vidas. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo tipo de problema. Deus abençoe a todos. Amém.